Olá, essa é a sétima aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? O tema continua sendo progressão, a progressão aritmética, abreviado por PA, perdão. Só que agora nós vamos fazer a fórmula da soma. A aula passada a gente fez a fórmula do termo geral e agora nós vamos fazer a fórmula da soma. Como somar os termos de uma PA de uma maneira mais rápida. Então eu decidi apresentar as duas fórmulas. Depois a gente seleciona alguns exercícios do caderno São Paulo Faz Escola do primeiro bimestre, tá? Cuidado para não confundir, porque tem dois agora, né? Então a gente está estudando do primeiro bimestre ainda. E aí, aí a gente finaliza aí, né, com a PG, tá? Então estamos próximo do fim do primeiro bimestre aí, tá? Então vou explicar, vai ser também mais uma aula conceitual só para saber como foi a construção da fórmula e tal, esse tipo de coisa. Depois a gente vai fazer alguns exercícios para treinar a aplicação da mesma, da fórmula, tá? A fórmula da soma da PA. Bom, essa história tem vários livros aí de didático na internet também. Alguns falam que é verdade, outros falam que é não, mas vamos ver, né? Gauss, um matemático alemão, foi o primeiro a somar os termos de uma PA, sem precisar somar todos os termos por um. Quando criança, sua turma na escola sofreu um castigo do professor. Uma turma bem ruim, né? Não vão se identificar, hein? Eles deveriam somar todos os números de 1 a 100. Gauss foi o primeiro a terminar em tempo recorde e o único a acertar o resultado. 5.500, tá? Então, como que ele fez, como que reza essa história, essa lenda, não sei, vamos ver, né? Então, assim, como que ele fez para somar os números muito rápido? Então, Gauss, ele é um matemático, né, como falou lá da Alemanha, viveu no século XVIII, tá? Ele fez da seguinte maneira, ele observou que se a gente pegasse e formasse pares com esses números, a gente perceberia que sempre dava o mesmo número. Então, se você pegar o primeiro com o último, no caso do exemplo aí fictício, dá 101. Se eu pegar o penúltimo, o segundo com o penúltimo, somando os dois, 101. Se eu pegar o terceiro com o antepenúltimo, 101, e assim sucessivamente. Então, todas as somas feitas aí dos números dessa sequência de 1 até 100, todos eles dariam 101, certo? Então esse é o primeiro passo que Gauss observou. E aí, seguindo a ideia lá, ele percebeu que de 1 até 100 dá para formar 50 pares, que é metade, né? De 1 a 100 são 100 números, metade, como vai fazer pares, o próprio nome já diz, né? Pares, então vai dividir pela metade lá a quantidade de números, ou seja, vai ficar 50 pares somente. E aí o que ele fez? Como essa soma terá que ser feita em pares e são 50 pares, então é só fazer isso, né? Logo é só calcular 50, que são 50 pares, e vezes 101, porque aquela soma vou ter que fazer 50 vezes, né? Então, formando pares do primeiro com o segundo, dá 50 pares, vezes 101, já calculou a soma. Reza a lenda que foi feita assim, né? E aí, isso, tem alguns que falam, na época ele tinha 12, 13 anos e tal, e tem uns que falam que foi feito bem mais tarde do que isso aí, tá? Mas a ideia, o que tem que entender é a ideia, né? A história, às vezes, tem algumas falhas aí e tal, né? Mas a ideia que tem que entender, a ideia é a formação de pares, e somando esses pares aí a gente consegue fazer a soma, certo? Gauss viveu, agora a história tem alguns que defendem, outros que não. Bom, aí como que é feito hoje, tá? A fórmula, como que ela é feita hoje? Nos dias atuais, os livros, aí, sites, internet, que você vai encontrar. Primeiro, o SN, que vai abreviar, no caso lá da fórmula do termo geral, a gente usava AN, né? Porque aquele N representa a posição do número, certo? No caso agora é SN. Por que S, professor? S é abreviação de soma, né? Então o N é o número de termos. No caso ali seriam 100.
Porque 100 vai de 1 até 100, certo? São 100 números. O primeiro termo, onde o início, né, o A1, da simbologia da sequência e da APA que a gente viu, o primeiro termo é 1 lá, tá? Depois o que tem que ter lá? Tem que ter até o AN, ou seja, a enésima posição, o último termo. No caso desse exemplo aí, seria o A100, né, o centésimo termo, que por coincidência também 100, tá? E o número de termos, ou seja, de 1 até 100 dá 100 números, tá? Como que é feito hoje essa fórmula, tá? Ela é feita da seguinte maneira aqui, ó, vendo? Então, esse parênteses está no primeiro número aqui, no primeiro e no segundo, por quê? Porque, pegando o exemplo anterior lá, a gente fez a soma dos números para formar os pares, né? Então, o primeiro foi feito a soma dos números, para dar 101. Por isso que está entre parênteses aqui. Porque se a gente tirar o parênteses, o que resolve primeiro? A soma ou a multiplicação? Obviamente a multiplicação, lembrando das aulas de expressão numérica. Então, esse parênteses ele tem que estar aqui no começo da fórmula para indicar que precisa fazer a soma primeiro. Então, do primeiro e o último só, tá? Por que só do primeiro e do último? Porque a gente percebeu que todas as somas de pares vai dar a mesma coisa, tá? E aí multiplica-se pelo número de termos que tem. Mas lembra lá que a ideia era formar pares, né? Então por que a gente colocou o 100? O 100 é a quantidade de sequência que tem aí, né? Quantidade de números que tem nessa sequência, fazendo a soma, dividido por 2, por quê? Dividindo na metade, não é isso? Que são os pares que tem aí, tá? Então, dividido na metade, a gente vai achar o número de pares. Aí, como é que é feito a continuação da fórmula? Primeiro faz a soma de 100 mais 1, dá quanto? 101, né? E aí, na maioria dos casos, a gente já divide aqui primeiro, que fica mais fácil, né? Que é a ideia dos pares, né? Quantos pares que eu consigo fazer de 1 a 100? 50. Então, a continuação ficaria assim, né? Primeira soma lá, 100 mais 1, 101. E 100 dividido para 2 é igual a 50. Multiplicando os dois, igual a gente viu lá na primeira parte, vai dar o 5.050, certo? Então, assim, essa é a ideia que é usada hoje nos livros didáticos, nas provas, vestibulares e assim vai, tá? Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai formular isso aí. Então, o SN seria a fórmula, né, que vai calcular agora a soma. Você precisa somar os termos de uma PA, tá? Então, é dessa maneira que vai ser feito. E o que a gente viu no exemplo anterior? Tem o primeiro termo, que a gente abrevia como A1. Tem a enésima posição, no caso lá era 100, mas poderia ser 30, poderia ser 40, poderia ser 50. Então, o AN, que seria a enésima posição, ou seja, a última posição, o último termo. E o número de termos, né, que tem a sequência. No caso, a gente usa o N. E aí a fórmula, né, substituindo cada um daqueles ali no lugar dos números, no primeiro termo, que era 1, no AN, que era o 100, do N, que era o número de termos lá. Então a fórmula ficaria desta maneira, tá? O A1, primeiro termo, o AN, o último termo, no caso lá seria o 100, tá? O N é o número de termos, que também no exemplo seria 100, e dividido por 2, porque a ideia é formar pares, né? Então, quando eu formo pares, eu sempre vou ter a metade dos valores, certo? Então, não é uma fórmula tão difícil assim, tal, talvez quando vê a fórmula se assusta assim, tal, e tudo, mas quando a gente tiver alguns exercícios para a gente fazer, aqueles valores ali, obviamente, vão ser transformados em números, né? Então, o A1 tem um valor para poder calcular, o AN também vai ter um valor, o N também tem. O único que não vai mudar nunca vai ser o 2. Por que o 2? Porque dividindo por 2 é a ideia de formar pares, tudo bem? Bom, então essa aula é só mais conceitual, tá? Amanhã eu já vou colocar um exercício que está lá na apostila. Eu creio que eu vou ter que dar uma modificada, está muito confuso na apostila. Aí eu coloco para vocês aí, vocês fazem só a resposta lá e a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Então por hoje é só, fiquem em paz e até logo, até mais.